O nosso convidado de hoje é o Rafael Schallenberg. Rafael Schallenberg, ele é especialista em investimentos. Boa noite, Rafael. Agora sim, é um prazer imensurável estar falando com você. Você, de tantas entrevistas, tantos bate-papos que nós tivemos aqui no canal, era uma das pessoas que eu gostaria muito de ter essa oportunidade, porque eu entendo você como um profissional de um nível, de um alto nível, né? Uma pessoa que Legal. tem muito para contribuir com as pessoas, com os nossos seguidores, acho que com a sociedade, né? Eu estou falando hoje com o Rafael Schallenberg, esse menino que tem 36 anos e é casado com a Thalita. Atualmente, o Rafael, ele é sócio da SVN Investimentos. O escritório dele é credenciado pela XP Investimentos. O Rafael, ele é administrador de empresas formado pela Uniamérica. Tem MBA em gestão de pessoas pela UDC, certificado Ambima, CPA 10, CPA 20, Ancord. Ele é assessor de investimentos, empresário e empreendedor com uma responsabilidade social, que é uma coisa incrível. Ele também trabalha com a Psicobusiness, que é um perfil que é especialista em psicologia financeira para casais e Legal. traz aqui um valor, propósito. Ele, junto com a Thalita aí, sendo administrador e psicóloga, né? O Rafael tem uma experiência, embora que esse gosto de menino aí, 18 Mas, anos de bancário, verdade, a mais ou barba menos, né? branca, né? Tá com a barba branca já. 18 anos de bancário, ele trabalhou em grandes instituições aí como Santander, Sicredi, Banco Safra, e atuava aí com grandes empresas, né, Rafa? Rafa, Isso mais uma aí. vez, seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Obrigado, tá? Obrigado. Nos conhecemos também através do banco, né? Eu tive o privilégio de conhecer lá atrás. Meu propósito sempre foi esse, né? Não construir apenas clientes, mas com o tempo conseguir construir amigos e pessoas que a gente possa somar de alguma forma e deixar alguma coisa para a sociedade, como o que você está fazendo aqui também. Pô, que legal, Rafa. Eu vejo como um propósito de vida a gente poder contribuir, a gente fazer algo pela sociedade, fazer alguma coisa para a gente ter o mundo que a gente deseja, para a gente ter a cidade, o meio onde a gente vive, tornar ele melhor, né? Eu acho que cada coisa que a gente puder fazer é sempre muito bem-vindo. Por isso, eu fiz tanta questão de ter você, coloquei em evidência que o teu projeto Psicobusiness, queria que você Legal. apresentasse ele, eu acho que é um diferencial aí de vários projetos que a gente tem acompanhado na cidade. Legal. Bom, como primeiro, boa noite ao pessoal, né, que tá assistindo aí e aos que vão assistir depois também, né, pelo YouTube ou outro canal. Eu sou de Foz, na verdade não sou nascido aqui, sou do interior. Vim como muitos para estudar, né, sou de uma cidade pequena e cheguei aqui sem dinheiro no bolso, mas com muitos sonhos. Comecei a estudar e logo iniciei um estágio no Banco Santander e durou por muitos anos lá dentro. E esse propósito aí, esse projeto da Psicobusiness, ele nasceu da soma do Rafael com a Thalita. Eu estava ali com 16 anos como bancário, a Thalita, minha esposa, como nós comentamos, é psicóloga, e eu trabalhei a maior fatia dos anos dentro do banco com empresas. Você é empresário, né, Everton, também, eu sei que você tem uma empresa, sou seu cliente também nos seus negócios. Que bom. E o que acontece? A gente percebe que não é só dinheiro, não é só números. A vida do empresário está muito conectada com a cabeça, com as suas decisões. Então a gente iniciou a Psicobusiness para fazer uma soma de ajudar ao empresário, ao ser humano ali do outro lado, que tem um negócio na mão, que tem seus sonhos, que está tentando dar certo, a misturar um pouco de finanças com um equilíbrio emocional. Então a Thalita, que minha esposa muitas vezes atendia na parte psicológica, a empresa nasceu mais até para ela, para a minha esposa, mas uniu um pouquinho a minha experiência. Eu percebia que tinha muito empresário, Everton, e não sei quantos vão assistir, né, essa live, mas se você talvez pode ser que esteja inserido nesse meio.
e vai entender o que eu estou falando. A maioria dos empresários que eu conhecia, atendendo pelo banco ou numa consultoria, alguma outra coisa, ele não sabe quanto ele ganha. Se eu sou assalariado, a conta fica fácil, né? Eu ganho R$ 8.000 por mês, então para mim montar um orçamento facilita um pouco. E mesmo assim muitos não fazem. Agora o empresário complica mais ainda, porque a grande maioria dos empresários que eu conheço, eu perguntava, quanto você ganha? Quanto sobra? Ele não tinha essa conta na cabeça, ele não tinha essa conta no lápis, ele não tinha essa informação. E a gente começou a perceber o quanto, de alguma forma, a gente podia contribuir. E não só isso. A minha esposa, né, quando a gente iniciou o negócio, ela como psicóloga, a grande maioria de empresas hoje também vem de um porte familiar, né, então uma gestão familiar. Então tá lá o marido, a mulher, na linha do tempo os filhos, né? E isso gera muito problema, né? Gera desgastes. Então a gente trazia um pouco de tudo, né? Essa soma, essa mistura de tentar cuidar da empresa, mas antes de cuidar da empresa, que ele cuide do ser humano, né? Porque se você como ser humano não está bem, como é que você vai fazer a tua empresa ir bem? E a tua empresa, ela está ali gerando emprego, ajudando a sociedade. Então nós, como objetivo, queremos muito que dê certo, né? Eu e minha esposa queremos, até ela está aqui me ajudando. Tá tremendo, a câmera vai parar daqui a pouco, gente. É que ela está colocando aqui um pedestal que estava pelo notebook, não deu certo. Agora deu certo, agora eu estou com um pedestal, vai ficar... Não vou mais tremer. Legal. Então, assim, a ideia justamente nasceu dessa necessidade, sabe, Everton? Então, a gente fazia um pouco dos dois. E era legal que existia muita briga entre eu e ela. Briga no bom sentido. Por quê? Porque eu sou o cara das finanças. E ela é psicóloga, né? Então, ela, não, vamos tratar, tem que tratar essa pessoa, esse funcionário. E eu, não, mas os números não suportam. Muitas vezes a gente tinha ali aquele conflito de razão com a emoção. E essa soma foi bem legal. As experiências que tivemos foram muito boas. Hoje eu, com a experiência que eu tenho tido, né, como você falou, a gente já se conhece aí através do banco, então eu já tenho uma vivência de escritório, uma vivência de administrativo, de departamento financeiro, e eu demorei muito também para entender que eu preciso sim ter essa parte Rafael, de um lado, mas precisa também ter uma parte Thalita, porque o empresário, ele precisa de ter um equilíbrio, né? O equilíbrio na vida, ele é em tudo, né? Se você analisar a palavra equilíbrio para quase tudo que a gente vai seguir de negócio, na alimentação tem que ter equilíbrio, tudo que você imaginar, o equilíbrio faz parte. E nas finanças também, né? A gente, no mundo, né, no mundo empresarial, tem que ter esse equilíbrio das duas pontas. Sim, eu tenho acompanhado aí muitos perfis, inclusive o meu como profissional ali também, eu tenho amadurecido muito a partir deste meu último empreendimento ali, justamente por isso, por conseguir chegar mais próximo possível do ponto de um equilíbrio, né? E Legal. aí, assim, eu entendo que venha a fortalecer muito esse projeto, o projeto de vocês, que é um projeto que eu admiro muito, porque eu acho que o que prevalece quando se trata de um bom resultado é o autoconhecimento, né, Rafa? Então, acho que você Exatamente. precisa ter esse autoconhecimento para você, a partir daí, aí você começa a tratar dos seus negócios, você começa a tratar dos seus relacionamentos pessoais, profissionais, independente de qual seja, mas é uma coisa que faz parte da essência do ser humano, né? Então, eu sou fã do teu projeto, acho muito interessante. Até queria mandar um abraço para a Thalita aí também, Legal. e porque eu acho muito, muito legal mesmo. E aí, Rafa, agora, como empresário, eu vi que você tem essa experiência toda no banco ali. Eu acho que podemos considerar você como um intraempreendedor, né? Uma pessoa que sempre esteve empreendendo, mesmo trabalhando dentro do banco.
E aí, como é Correto. que foi essa sacada aí, depois de 16 anos, você começar a atuar para você, trabalhar, ter o seu negócio de uma maneira mais independente, né? Como que foi essa decisão? Não, legal. Primeiro, assim, toda decisão, acho que para nós seres humanos não é fácil, né? Eu creio que existe um pouco de tudo que te segue, tem empresários, tem profissionais, né? E quando você vai tomar uma decisão, ela nunca é fácil, principalmente quando requer mudança, e essa mudança ela é muito drástica, né? O Santander foi meu primeiro emprego formal dentro do Banco Santander, então foi uma escola gigante, é uma instituição fantástica, um dos principais bancos não só do Brasil, mas do mundo. E eu só tenho elogios, né, pela escola que eu tive. Só que tem uma palavra que me persegue, que é o porquê, que é o propósito. E em algum momento na vida da gente, esse porquê, esse propósito, ele começa a bater na nossa porta. E por mais que você é assalariado, você ganha dinheiro pelo que você faz, em alguns momentos você quer um pouquinho mais, você quer contribuir mais para o outro ser humano, ou você chegou num estágio na vida, como é o meu caso, que comecei lá de baixo, ganhava R$ 300 de estágio no banco, então eu tinha que calcular o que eu comia no almoço, porque senão não dava para fechar o mês. E depois, aonde eu cheguei, né, dentro do Santander, por exemplo, eu atuava na área de middle, então eu atendia clientes de faturamentos bem altos e galguei, construí toda essa carreira. Aí eu falei, poxa, mas nossa, olhei para trás de muitos clientes que se transformaram em amigos, alguns amigos da minha casa, pessoas íntimas que a gente passa o final de ano juntos, e tudo isso foi construído. E aí eu falei, poxa, agora eu quero deixar um pouquinho mais. Então, num primeiro momento, eu e minha esposa montamos a Psicobusiness, que hoje até ela está mais à frente do que eu. E eu recém assumi esse desafio novo junto à SVN Investimentos, que é um escritório credenciado a XP Investimentos. Eu pedi a conta de onde eu estava para empreender. E fácil não é, né? Uma decisão não é simples. Eu estava num mundo onde eu tinha um bom salário, olhando pela ótica do Brasil hoje. Eu sei quanto é um salário mínimo, então, tecnicamente, eu tive que abrir mão de algumas coisas para entrar em algo que eu acredito maior ainda. E que, quem sabe, isso possa encorajar, né, algumas pessoas. Não estou nem um pouco arrependido, mas não digo que é fácil, né? Então, assim, empreender é muito bom, mas não é fácil, né? As pessoas, a gente vê hoje muito se falar em motivação e a Sim. gente gosta e quer motivar as pessoas, mas a gente também não quer vender sonhos falsos, porque muitas vezes a gente tem percebido, que as pessoas de alguma forma muitas vezes se frustram. E eu acho que o segredo do sucesso é a perseverança. Perseverança é uma chave primordial para que seja alcançado o sucesso, né? Eu não tenho dúvida que essa palavra também está dentro das minhas ambições e algo que eu persigo também. Eu preciso melhorar cada dia mais, mas se você não tiver persistência, vai ser difícil alcançar alguma coisa, né? É. Como eu te falei, acho que o fato de você ter tomado essa decisão, a gente sabe que toda vez que a gente escolhe algo, a gente não está escolhendo uma coisa, né? A gente está escolhendo abrir mão de muitas outras coisas. Essa que é Exatamente. a essência da escolha, né? Não é aquilo que você fica, é aquilo que você abre mão, né? E o desafio, eu entendo que hoje mais do que nunca, o tamanho do desafio, a gente encontra variáveis externas, a gente encontra desafios que a gente não se preparou, entre tantas outras situações que acontecem no mercado, são muitas as variáveis, né? E você, com uma carreira sólida, com um bom relacionamento dentro da empresa de longa data, tomou a decisão de empreender. Eu não acho que em algum momento você vai passar por essa questão que você falou de arrependimento, até por conta da sua classificação, da sua qualificação, da sua instrução. Eu sei que você é um grande profissional na área que você atua, então, independente de qualquer situação,
o lema do empreendedorismo que lucro é melhor do que salário, com certeza você vai saber, e já sabe, né, por isso que está aí há tanto tempo, gerir, né, que é um dos assuntos que a gente queria abordar aqui sobre a questão sobre a gestão financeira, que a gente tinha conversado já antes. E, Rafa, você é muito procurado para falar sobre gestão financeira? Sim, né, hoje mais ainda, né, estando à frente da SVN Investimentos, porque antes como banco eu meio que empilhava mais pratos, né, como banco eu acabava oferecendo mais produtos, até diria que o foco maior, como eu trabalhava com empresas, era emprestar, né, então era um negócio maior, mas que também não deixa de ter uma ótica de investimento. Vou explicar por quê. Se uma pessoa física ela vai num banco para pegar um empréstimo, na grande maioria, não estou dizendo que isso é uma regra, mas na grande maioria é para te gerar despesa. Ou seja, eu vou pegar algo emprestado para financiar um carro, uma casa, uma viagem, algo relacionado à saúde, mas aquilo não vai me trazer recurso. Quando é uma empresa, ela, por mais que ela tome um dinheiro, está pagando juros, gerando despesa para a empresa, mas a ideia é que esse dinheiro ele sirva para investimento, para CAPEX, que a gente chama, ou seja, eu estou melhorando o capital de giro, estou melhorando a infraestrutura do meu negócio. Porém, quando eu vim agora, né, para a XP, para a SVN, hoje o meu business é captar dinheiro, né? Não que o banco não tenha isso, mas hoje o meu foco, minha energia principal está em cima disso. Então, é o quê? É poder desmistificar o mercado financeiro. O Brasil, 95% da poupança, não estou dizendo a poupança só o produto de poupança, falo num conceito geral, todas as aplicações financeiras, 95% estão dentro de bancos, ok? Quando você pega outros países de primeiro mundo, essa conta, não vou dizer que ela é 100% é inverso, mas ela é muito diferente. Ou seja, usando os Estados Unidos como exemplo, ela é muito maior em corretoras, em ações. Ou seja, o americano acaba desenvolvendo um pouco melhor essa experiência, esse entendimento. E nós, brasileiros, estamos já há muitos anos acostumados com juros altos, os bancos pagam bons juros por conta da nossa taxa Selic, que por muitos anos foi muito alta. Recentemente passou por uma queda grande e agora voltou a subir, né? Então está assustando um pouquinho de novo. Mas a realidade é que o Brasil ele não criou, por conta de ter juros altos, quem tem dinheiro acabou não se interessando em conhecer um pouco do mercado financeiro. É fácil ir lá no banco, coloco dentro do banco e no final do mês eu vejo meu rendimento. Países que têm os juros muito baixos, essas pessoas têm que entender um pouco mais do mercado para poder colocar o seu recurso numa empresa, entender sobre crédito privado, entender como funcionam as ações. E a XP, eu acho que ela foi uma pioneira, né? Ela foi uma pioneira nesse negócio de desmistificar, abrir uma porta para quem está nos assistindo aí, talvez você vai falar, eu não entendo nada, eu olho... Quando o Jornal Nacional fala sobre economia, para mim eu não entendo 90% do que está sendo falado. Num primeiro momento, aquilo realmente parece muito confuso, mas eu consigo, né, nessa gestão, explicar para essas pessoas que não é nada tão confuso assim, e que muitas pessoas hoje que têm as suas poupanças, ela poderia melhorar muito, significativamente, o rendimento, o resultado, correndo o mesmo risco, ou até menor em algumas situações, porque hoje qualquer investimento, não estou falando só de financeiro dentro de uma instituição financeira, se você vai emprestar o seu dinheiro para um parente seu, eu costumo dizer o seguinte, quanto maior o risco, maior tem que ser o retorno, né? Então, se você não conhece a pessoa, você vai cobrar mais caro por isso, porque é risco e retorno. Então, algumas regras muito básicas da vida, elas nos ajudam nos investimentos, né? Os avós falavam assim, não carregue todos os ovos num cesto só. Por quê? Porque em algum momento eles andaram com os ovos, derrubaram e quebrou tudo. Então, quando você Sim. divide, a perca, se um dia cair um tombo, pode ser menor.
E sobre a ótica de investimento, isso também existe. O nosso papel, o meu papel, do assessor de investimentos, é ensinar para uma pessoa, para qualquer pessoa. Algumas têm muito conhecimento, algumas, quem sabe, clientes meus têm conhecimento até acima do meu, na minha opinião, mas a grande maioria, ela conhece muito pouco. Então, até dando uma ênfase, o empresário, ele dentro do Brasil, é fácil empreender? Eu jogaria a pergunta para você, eu sei que a resposta é não. Tributo, tudo é muito difícil no Brasil. Os juros são altos, concorrências desleais, ok? Aí o empresário ele precisa dedicar muita energia para quê? Para ganhar dinheiro no seu negócio. Aí 90% das empresas quebram, aí os que sobrevivem, que conseguem ganhar o seu dinheiro, ele jogou tanta energia para empreender, para conseguir aprender do seu negócio, para entender a melhor forma de preparar o seu produto, conhecer concorrentes. Aí agora ele está bem, está ganhando dinheiro. Só que agora ele não dá a atenção necessária para esse dinheiro, que é o quê? O fruto de, quem sabe, uma vida inteira de trabalho. E aí muitas vezes ele poderia acelerar, vamos falar assim, maximizar, eu ia dizer, esses resultados, dando um pouquinho de entendimento, que não é nada confuso. Então, assim, o sucesso do meu trabalho, ele está 100% relacionado na educação financeira. Por quê? Uma pessoa que tem 300 mil reais aplicado numa instituição financeira hoje, ok? Eu consigo mostrar para ela formas diferentes dela investir no mercado financeiro, numa debenture, num CRI, num CRA. Se você está ouvindo a live e não sabe nem do que eu estou falando, prova o que eu estou falando. Prova que a educação financeira é um caminho que vai te fazer evoluir. Ou seja, é poder te mostrar que não existe só as ações, que não existe só poupança, que existe muitos produtos, qual que é o risco de cada produto, como que funciona cada produto. E quem sabe você vai falar assim, poxa, mas é isso, eu achava que era confuso, nem é tão confuso assim. E na medida do tempo a pessoa vai entendendo, convidando outras pessoas, e é por isso que o negócio da XP cresceu tanto, né? Eu trabalhei em empresas centenárias. A XP tem 20 anos e vem caminhando, não tem isso ainda, mas vem caminhando para 1 trilhão em investimentos, né? Ela tem mais de 800 bilhões aplicados, né, que a gente chama sob custódia. Ou seja, em 20 anos chegar nesse tamanho não foi de qualquer forma, foi tendo muito sucesso, tendo muita seriedade com o que faz. E eu assisto muito, né, os vídeos do Guilherme Benchimol, que é o fundador da XP, e ele fala que o negócio dele só deu certo quando ele entendeu que ele precisava atuar na educação financeira. Ou seja, eu chegar para vocês aqui que estão ouvindo e falar assim, olha gente, eu gostaria de falar de um investimento, desse investimento aqui, comece a falar do produto. Se você não entende nada daquilo ali, se aquilo ali você vai se fechar e você vai falar não. E talvez você vai falar não para uma oportunidade ótima para você. Então o meu papel é entender um pouquinho o teu linguajar, entender o teu grau de conhecimento sobre o assunto e fazer gradativamente essa explicação, começar a mostrar quais são as opções, o que é renda fixa, o que é renda variável, quais são os riscos de você investir em ações, quais são os riscos de investir em renda variável, como que funciona, o que muda, o que não muda, o que rende mais, o que rende menos. Porque a pergunta 1, ela sempre é uma. Quando a pessoa sabe que eu trabalho com investimentos, ele olha para mim e fala, ah, legal, você trabalha com investimento, qual que é o melhor investimento? É a pergunta 1, qual que é o que rende mais? Essa pergunta é complexa demais, porque depende. Depende do perfil da pessoa. Tem pessoas que ela precisa que o recurso dela esteja no produto X, mas vai ter outro que ele quer estar no Y, ele precisa ele é mais agressivo nos negócios. Então, assim, não tem uma resposta certa para essa pergunta, e é aí que eu acho que é o diferencial do nosso negócio, é eu poder conhecer pessoas. Por isso que eu digo, eu volto no porquê. Se você é empresário e está trabalhando e ganha um dinheiro, eu quero acreditar que tem um porquê por trás.
Se não existir um porquê eu estou ganhando dinheiro, eu quero ganhar dinheiro para deixar uma herança para minha família. Eu quero ganhar dinheiro porque eu tenho um sonho de conhecer a Disneylândia. Eu quero ganhar dinheiro porque eu quero construir uma casa. Esse é um dos meus papéis. Eu entendo o porquê dessa pessoa e eu tento acelerar com os investimentos para que ele conquiste esse sonho. E ele tem como, porque muitas vezes se ele colocar, como eu disse, um empresário que trabalha muito, ganha o seu dinheiro e não aplicar bem esse dinheiro, ele pode até chegar lá, mas vai ser mais demorado. Ele pode acelerar esse processo, investindo melhor, colocando seus recursos em produtos que tenham rentabilidades melhores. E a matemática, ela é fantástica, né? Os juros compostos é um negócio, é juro sobre juro. Para quem paga juros sabe como é dolorido, né? Mas quando você recebe, joga a conta inversa, também é muito bom. Né, Ô, Rafa, eu vou te interromper um pouco, que tem uma pergunta que eu quero te Vai fazer. lá, manda bala. Várias coisas que vários momentos da tua fala, você sempre fala sobre a questão da educação financeira, e você tem dito várias vezes educação, educação. E eu, assim como você me fez uma pergunta que já tinha a resposta, a que eu vou fazer também tem, provavelmente, mas a que você atribui o fato do brasileiro ser tão leigo, com tão pouco conhecimento em gestão financeira, em investimentos, com um mercado tão amplo, como você acabou de descrever, com tantas oportunidades para de investimentos, até de repente de tê-lo como uma profissão, uma renda passiva, né, que é o sonho de todo mundo, né? Por que você acha a que você atribui isso todo, esse cenário que a gente vive? Olha, eu vou dar uma resposta. Eu acho que essa pergunta ela pode ter muitas respostas. Não tem um certo, um errado, na minha opinião, mas eu vou dar as minhas opiniões. Né? Como eu citei, o Brasil é um país que tendencialmente caminhou com juros altos. Quando você tem juros altos, quem tem dinheiro, se eu vou empreender, vamos lá, vamos fazer um desenho para mim responder. Se eu vou empreender, eu tenho 500 mil reais. E eu posso fazer duas coisas, ir lá no banco, colocar dentro do banco, não vou trabalhar, não vou fazer nada, e no final do mês eu vou lá e pego os juros. Eu confiei na instituição, e no final eu pego um prêmio, que é os juros. Só que se eu falar, não, eu quero um resultado maior que esse, eu preciso empreender, então eu vou montar um restaurante. A energia, a dificuldade que o Brasil tem para isso, ela é gigante comparado com muitos outros países. Eu já conversei com empresários que têm negócios na Europa, nos Estados Unidos. Eu tinha um amigo até que ele é italiano e ele falou assim, Rafa, você não tem noção o quão mais simples é montar uma empresa nos Estados Unidos. E ele tem empresa no Brasil, então ele não está falando o que ele acha, está falando o que ele sabe. É muito mais simples. Então, o que acontece? O Brasil, o primeiro ponto é isso. Quando você tem juros altos, você desmotiva, você tira essa ambição das pessoas. Isso é um dos pontos. Ponto 2. Cultura, lógico. Cultura da educação. Não existe uma matéria sobre isso numa escola. Hoje nós temos esse tema, banco, bolsa, como algo complexo, algo assustador, algo que não é entendido. É um perfil muito pequeno hoje de brasileiros. Acho que, se eu não me engano, tem 5 milhões de CPFs, né? Mas isso porque ganhou 2,5 milhões nos últimos anos na Bolsa de Valores. Ou seja, é um percentual muito pequeno dentro do Brasil. Quando você compara isso com outros países, é um número muito maior. E então, assim, e um outro ponto, o Brasil ele sempre teve bancos muito fortes, que a gente costuma chamar dos bancões, né? Estão aqui desenvolvendo seus trabalhos e tudo mais, mas o negócio do banco é ter resultado. Então, o que um banco faz? Né? Na essência, se qualquer pessoa for estudar sobre banco, ele tem uma palavrinha lá que eles chamam, que é o quê? O banco ele é um intermediador financeiro entre o superavitário, né? Ou seja, ele pega de quem tem o dinheiro e reempresta para quem não tem, ok? Ele faz
e ganho o spread, que é esse meio termo. Só que os bancos, eles captam, né, as pessoas que aplicam lá dentro da instituição, muitas vezes mais do que ele vai reemprestar num cartão de crédito, num cheque especial. Então sobra, né? Sobrou dinheiro. O que o banco faz? Ele não vai lá e deixar esse dinheiro parado. Ele precisa fazer esse recurso remunerar. Então ele vai num mercado financeiro e ele compra títulos públicos federais, ele compra debêntures, ele compra CRA, ele compra CRI, ele investe em empresas, ele faz esse recurso girar, ser remunerado para ele poder remunerar o cliente dele que deixou na instituição. Então o que acontece? Os bancos têm uma gestão legal quanto a isso, e hoje, por exemplo, o que nós fazemos, o nosso papel é colocar o cliente a acessar isso que os bancos fazem. É quase que, como eu diria, um atacado do sistema financeiro. É eu pegar um cliente que até então ele simplesmente ele vai lá e coloca dentro do banco. E o que ele faz? Vai embora e no outro mês ele vai lá ver quanto rendeu. Agora não. Agora o mesmo trabalho que o banco faz, toda essa gestão e tudo mais, eu abro uma porta e falo para o cliente, vamos entrar nesse mesmo caminho? Vamos conhecer esse lugar? É lógico que um banco com, sei lá, milhões de reais, ele vai em algum momento acessar produtos, fundos. Existem algumas coisas que são exclusivas para determinados portes, mas independente disso, eu consigo mostrar um mundo, mostrar um ambiente que para muitos clientes, eu acho legal isso, ele até então era desconhecido. Eu visitei algumas empresas grandes, empresas que faturam mais de 50 milhões por ano, e quando eu começo a mostrar, falo, ó, isso aqui é assim, é assim, é assim. Uma empresa grande, ela pode emitir uma dívida, vender essa dívida para investidores, para que ela capte esse recurso, para ela reinvestir no seu negócio. E essa dívida ela é um papel, esse papel ele é comercializado no mercado financeiro por bancos de investimento ou corretora. Você começa a mostrar, num primeiro momento, é um negócio confuso, é um negócio complexo que parece que você não vai entender. Mas eu sou do interior, né? Então eu gosto de explicar meio desenhando, meio com calma, a pessoa vai entendendo, e quando ela entende, ela fala, cara, mas não, peraí, é isso? Mas e por que eu fiquei uma vida inteira lá? Porque o negócio dessa outra instituição, dos bancões, é esse mesmo. Eu não estou dizendo que eles estão errados. Se eu tenho um negócio na mão, vamos pensar o que é o negócio de um banco. Eu capto, e eu pago um valor para você, que é o cliente que deixou o dinheiro investido. Eu preciso fazer que esse meu dinheiro renda mais do que eu vou pagar. Faz sentido? Tem que render mais para mim ganhar essa diferença. O que eu faço é acessar o meu cliente direto nesse valor maior, atravessando isso. E até é legal que eu estava conversando sobre esse assunto, Everton, com um cliente essa semana ou hoje até, que no mundo tem acabado, não só no Brasil, no mundo todo, as distribuidoras. Distribuidora era um negócio que quase toda fábrica ela tinha uma distribuidora. E com o tempo, muitas fábricas elas estão vendendo direto para consumidores finais ou até usando o e-commerce, a internet para fazer isso. Então, esse distribuidor, em algum momento, ele encarecia o preço no final, porque são duas pessoas precisando ganhar um pouquinho de margem. Eu fabrico uma agenda que custa 10, mas eu não consigo chegar lá no Pará. Então eu vendo para um distribuidor lá do Nordeste, que ele vai vender em todos os estados. Eu tenho que ter meu lucro, o distribuidor tem que ter o lucro, então o cliente final acaba pagando duas vezes. Esse tipo de negócio, o mundo vem diminuindo, vem cada dia mais você conseguindo acessar mercados direto. E nos investimentos é isso que está acontecendo também. Essa desmistificação. Eu vejo que até os bancos maiores, o Itaú é um exemplo disso, começou, né, a falar em propagandas, em comerciais e tudo mais, falar sobre debênture, falar sobre outros tipos de investimento que até então eles mantinham mais para eles, porque era rentável para eles. E o que acontece? Na medida que o cliente começou a contratar isso em outros lugares, poxa, não, então nós vamos ter que seguir esse mesmo caminho. Então,
Você me falou desse crescimento, né, enorme que teve a XP nos últimos 22 anos aí. Uhum. Eu acho que é muito positivo isso, empresas que estão tirando os intermediários, né, ligando o cliente final, vamos dizer assim, diretamente com a fonte, né? Qual que é a tua visão, Rafa, assim, para esse cenário aí, para os próximos anos aí, com relação a este conhecimento, a esse acesso, assim, qual que é a tua expectativa de que as pessoas, vamos falar do cenário brasileiro, né, que as pessoas tenham mais contatos com empresas como a tua, que as pessoas desejem ou busquem, né, esse tipo de conhecimento. Você tem uma visão aí para o curto prazo? Olha, vamos lá, é, vamos pensar assim em curto e médio e longo prazo, né? O jovem hoje, eu lembro que uma vez eu fechei uma folha de pagamento e tinham muitos jovens dentro dessa empresa e quase que 90% desses jovens tinham contas nos bancos digitais. Muito poucos deles tinham contas em bancos tradicionais. E teve uma conversa que eu lembro que essa conversa ficou na minha cabeça e nunca saiu, né? Eu conversei com uma moça e eu falei assim, nossa, mas por que você não tem a conta comigo, né? Nós temos uma agência, temos um telefone, quando você precisar, você pode contatar comigo. E ela me deu uma resposta que aquilo ali para mim foi algo intrigante, vou responder assim. Ela falou assim, não, a gente não valoriza isso, não é isso que eu não quero ter contato com ninguém, eu quero me autoatender, eu quero, né? Então aquilo ali me intrigou em algum momento, por quê? Porque o que eu vendo hoje é totalmente ao inverso. Eu vendo o serviço do Rafael, deu uma assessoria, eu vendo que eu vou te conhecer, que eu vou achar os melhores produtos para te oferecer, para casar os seus propósitos com você. E quando eu olho para o futuro, eu vejo uma nova geração que ela, não vou dizer que ela não valoriza isso, mas que ela está muito mais digital, que ela prefere se comunicar mais talvez com um chat do que com uma pessoa, né? Nós temos que enfrentar isso, é uma realidade que já bateu na nossa porta. Hoje, uma geração que tem 15 a 20 anos, daqui 30 anos vai ser a economia do mundo. Eles vão... Porque hoje o dinheiro do mundo está numa faixa etária de 50 a 75 anos. A grande maioria do dinheiro, da poupança, ela está na mão dessas pessoas. Só que daqui X anos, isso vai mudar. Vai vir uma nova geração para o mercado de trabalho, vai ter uma nova geração de empresários. E eu entendo assim, que a educação ela vai aumentar. Por quê? O poder da informação ele aumentou gigantescamente. Hoje, eu vejo... estava jantando com meu cunhado essa semana, ele é jovem, dele, eu estou investindo aqui em criptomoedas, né? Então, assim, o jovem entende o que é um fundo imobiliário, entende o que é criptomoedas, e talvez outras pessoas elas tenham uma barreira muito maior para tentar entender isso. O jovem, ele está hoje, o jovem de hoje, né, eu digo, ele está muito com a cabeça muito aberta e muito acelerada para o conhecimento. Nós temos muito acesso a conhecimento. Agora, existe também uma outra preocupação que é o quê? Eu usar esse conhecimento a meu favor. O mundo nunca teve tanto conhecimento. Nós estamos aqui fazendo uma live, vai estar lá no YouTube para as pessoas acessarem. A pergunta é o que eu estou acessando, né? Como que eu estou otimizando o meu tempo? Eu costumo dizer, né? Eu lembro que eu falava para o pessoal, uns jovens da minha igreja, quantas horas o Mark Zuckerberg tem no dia, né? O CEO do Facebook. 24 horas. E você tem quantas? Pô, mas as mesmas 24 horas. É igual para mim e para ele. A questão é o que essa pessoa está fazendo com as suas 24 horas do dia. Conhecimento, né? Antigamente os nossos avós, os que tinham um pouquinho de dinheiro, tinham uma Barça. O meu tinha. Sim. Mas hoje você pega um celular e acessa o Google, que é quantas coletâneas de Barça juntas ali dentro? Muitas, né? Então eu acho que o desafio é também no tema de educação, tentar conduzir esse jovem a entender
que ele precisa também da parte técnica, precisa entender sobre finanças, precisa entender sobre outros temas, né? Política, que é um outro tema que parece que é simples, mas ele é bem confuso no Brasil, né? Tem tantas regras e acaba se tornando difícil e as pessoas acabam não querendo entender por conta disso, por ser tão complexo, né? Então, tudo que é muito complexo meio que espana, afasta as pessoas de querer entender. É o tema do tributo no Brasil, por isso que precisamos de uma reforma, né? E é um tema que é um desafio grande. Para quem é empresário que está assistindo, sabe do que eu estou falando. Se tributo for um tema fácil na sua empresa, me corrija, mas não é, né? É complexo e requer você ir atrás. A informação, ela existe. Toda dúvida que eu e você temos, ela existe em algum lugar. A questão é se nós vamos ter essa proatividade de buscar e acessar ela. E uma recomendação também para o jovem que nos assiste, sim, realmente temos muito acesso a muitas coisas, né? Mas dado não é informação, e informação não é conhecimento. Porque você Exatamente. tem o acesso a todas essas Barças aí no Google, mas assim, eu já tive contato com uma vasta coleção de livros que ficou na estante e eu nunca abri. É Elas verdade. estiveram ali, né? Então, este conhecimento que a gente precisa adquirir, ele precisa muitas vezes, ou muitas vezes não, ele precisa de uma mudança cultural, eu entendo isso, no sentido de uma mentoria desde lá de criancinha, para falar assim, filho, dinheiro é importante. Sabe aquelas crenças limitantes que acham que quem tem dinheiro não vai para o céu, Exatamente. que o cara que é rico é porque passou alguém para trás. Essas Exatamente. coisas, né, elas afastam as pessoas de uma evolução, né, de uma evolução mais honesta, uma evolução mais Pessoal, né? constante, pessoal, né, no sentido de crescer tanto pessoalmente como profissionalmente, porque o que eu vejo, aí eu posso dizer por mim que eu sou um total ignorante no quesito investimentos, né, e eu não sou uma pessoa, eu não sou um analfabeto, eu não sou uma pessoa que não teve instrução, mas que por falta de alguém fala assim, ó, cara, vamos lá, porque investimento é bom. Essa explicação que você está apresentando agora, eu acho que ela é uma explicação que ela deveria ser passada de pai para filho, sabe? A Com gente certeza. deveria, como você falou, na escola não tem. Você fez administração, assim como eu também fiz, e eu, na faculdade, eu me lembro muito bem que a gente era treinado para ser, no máximo, um gerente, né? Me corrija, o Eu teu curso foi diferente do meu. não quero te cortar, mas assim, dando um adendo que você falou, eu estava na última pós, eu comentei, né, com a minha esposa e até com o professor, eu falei assim, você prestou atenção na aula dele? Por quê? Eu falei, toda a nossa fala da aula, ela está sendo para funcionários. Ela está tendo um caminho, um contexto para falar para funcionários, para gerentes, para gerentes de setores, mas nós não estamos formando empresários aqui dentro, empreendedores, nós não estamos fazendo essa pessoa pensar fora da caixa, ter dor de dono, e esse é um problema, né? Eu acho que é uma dificuldade realmente. E você falou o seguinte, do tema dos pais. Poxa, por que que os seus pais e os meus, eu vou usar os meus também, não passaram esse conhecimento? Porque eles também não tiveram. A questão Ninguém não que é, não tem, né? aí eu jogo a pergunta para quem está aqui. Pode me procurar depois no Instagram, quem não me conhece, ou me mandar uma mensagem de alguma forma. Tente me achar. Eu quero te ajudar a entender esse negócio. Eu quero que a sua próxima geração, que você saiba, você entenda um pouco mais sobre o mercado financeiro, sobre os investimentos. E digo sim também que nós não sabemos tudo, que estamos aprendendo todos os dias, mas que um básico vai te fazer ver o mundo de outra forma, de um outro modelo. E isso que você falou, ele é brilhante. É você chegar para uma nova geração, né? Eu ainda não tenho filhos, mas quando eu tiver os meus, eu tenho um amigo, por exemplo, não sei se ele está aí ou não, que é o Ângelo. Eu acho muito legal os exemplos. Ele tem uns exemplos muito legais. Ele tem um filho que é o Arthur, né? Já está na pré-adolescência. Ele já tem um consórcio, ele tem uma poupança,
ele guarda o dinheiro dele, ele comprou a televisão dele com o dinheiro dele. Então, assim, poxa, um dia o Arthur vai ser pai também. Então ele vai passar para o filho dele o que o pai dele passou para ele. E talvez o triste é que muitas das pessoas que nos ouvem, que existem por aí, elas estão nessa situação de que realmente vêm com essas crenças limitantes, vêm com essa situação de uma vida inteira de falas, o exemplo, porque todo mundo tem um exemplo, né? Assim, uma pessoa que é meio que o seu ícone, né? Então eu não sei quem que é o seu ícone. Vamos pensar assim, que é o meu pai. Aí eu vou jogar uma pergunta dura, né? Ninguém precisa responder aqui, tá, mas o seu pai agora, pensa que ele não é seu pai. Ele é um exemplo no tema finanças? Para que você tenha ele como um exemplo de finanças? Talvez não seja. Então, não é desonrar o pai, né? Eu sou cristão, eu acredito muito na questão da honra, do respeito, valorizo muito isso. Mas o que eu quero dizer é que em alguns momentos é a gente tentar olhar para o lado profissional da coisa, é igual a questão do médico. Quando você fica doente, por muito tempo o ser humano não procurava médicos, né? Mas hoje em dia, cada vez mais o ser humano entendeu que ele é uma pessoa que estudou, que tem um preparo melhor do que muita gente, porque por muitos anos, na minha infância mesmo, eu cresci com bronquite, eu lembro que era muito comum, não, isso aí você toma isso aí você toma aquilo, isso... E a pergunta é, não desmerecendo nenhuma crença, não quero desrespeitar, né? Mas ninguém estudou para aquilo, né? Talvez deu certo para uma pessoa e ele fala que aquilo é o segredo do sucesso e aquilo vai indo uma geração, 2 gerações e pensa, mas poxa, existe um médico que estudou, que se dedicou, que fez testes, né? E nas finanças é a mesma coisa. Que a gente possa ter ícones financeiros na nossa vida, benchmarks que eu falo, uma pessoa que seja uma referência para você e aprenda com ela. E aqui eu gosto até de dizer, eu e minha esposa, a gente fala muito para casais, né? E eu não estou falando só de dinheiro físico, não, eu estou falando de prosperidade. Prosperidade é ter tudo que você precisa, né? Todo cliente meu, eu gosto de falar muito do propósito, do porquê, porque só o dinheiro sem um porquê, ele é muito vazio, ele é muito vago. Eu gosto de ajudar os meus clientes a prosperarem, a ganharem dinheiro, mas para que eles tenham um porquê por trás para gastar esse dinheiro. Uma satisfação, algo que realmente seja acima do apenas ganhar dinheiro, né? E aí a conta fica show, aí fica muito mais completa. Não tenho dúvida. Eu acho que este porquê que você mencionou, sobretudo para nós aí que eu que já sou pai, mas nós que somos empresários no contexto geral, é deixar um legado, sabe, Rafa? Então, a nossa experiência, tudo que a gente tem adquirido, ele tem muito valor quando você consegue dividir, quando você consegue compartilhar com as pessoas, né? Você falou Exatamente. agora há pouco de um assunto que eu achei interessante. O rico não é aquele que mais tem, acho que é aquele que menos precisa, né? Gosto muito dessa frase, né? Gosto muito. Então, eu acho que é interessante você ter uma vida confortável, uma vida que te faça bem. A gente vive criando necessidades, né? Que muitas vezes não tem muito sentido, né? Ter coisas, né? A gente tem muito disso, o Exatamente. brasileiro em geral, assim, a grande maioria, né? Compra coisa que não precisa, com dinheiro que não tem, para surpreender quem está nem aí, né? Exatamente. E aí vem a questão de que para mim é o pivô, que o eixo central aqui do meu projeto, que é Meu Querer Me Move, que é o que você faz com as coisas que acontecem com você. Você é um administrador de empresa, você é um empresário. Minha formação é logística, eu já fiz outros cursos, eu sou técnico em contabilidade, mas também trabalho como empresário, assim como você sabe, e eu já vi muitas pessoas que tiveram a mesma formação que a gente, que estão trabalhando em caixa de supermercado. Não que isso seja depreciativo, não que isso não seja honrado, muito pelo contrário. Só quer dizer que
cada um tem a vista da montanha que escala, né, Rafa? Exatamente, concordo. E, e é isso, eu acho que tem que ter dor de dono, né? Assim, você falou, eu por 18 anos fui funcionário de uma instituição, mas eu saía do lugar, eu apagava a luz, entendeu? Poxa, mas o que isso vai mudar, né? Dentro de uma instituição que tem 14 bilhões de lucro no ano, não importa. Quando você tem dentro de você a dor de dono, muda todo o cenário, muda tudo. Então, assim, muita gente ela tem um foco muito nos outros. Ela precisa ter esse foco em si mesmo. Eu acho que o foco tem que estar em você. O que que eu tenho que melhorar, o que que eu tenho que evoluir. Eu, todos os anos, junto com a minha esposa, a gente faz uma série de cartas de propósito na saúde, profissional, espiritual, matrimonial e alguns pessoais meu, né? Eu comentei agora há pouco sobre persistência. Persistência é um tema que eu estou tentando me desenvolver mais, ser mais persistente nas coisas. E eu acho que cada um que ouve essa fala busca dentro de você quais são os seus desafios, né? Como o que você citou, talvez tem pessoas que a oportunidade passou na frente dela e ela deixou esse cavalo passar, ela não montou nele, né? Então, mas a questão é, para de olhar um pouco para o outro, né? Eu acho que o ser humano tem muito esse lado, né? Poxa, olha, a vida foi justa com aquele, foi justa com aquele. Não, a vida também foi justa contigo. Só que tem que ter um pouco de coragem, tem que ter mais ambição, tem que ter um pouco de tudo, né? Esse equilíbrio. E veja o que está faltando dentro de você e eu não tenho dúvida que essa oportunidade vai passar de novo. Eu vou te dar um depoimento. Teve uma vez que eu estava no carro, né, fazendo uma visita a clientes, e eu estava ouvindo uma palavra daquele pastor David Leonardo, e ele falou uma fala que para mim foi muito legal. E eu vinha orando com Deus, sabe? Falando assim, Deus, eu queria ser mais corajoso, eu preciso ser mais corajoso, eu quero ser mais corajoso. Aí ele falou assim, você que vem orando a Deus pedindo para ser mais corajoso. Eu falei, ué, é comigo o negócio. Aí ele falou assim, não pense que Deus ele vai colocar um leão na tua frente para você. Ele não vai instalar coragem. Ele vai te colocar em uma circunstância que você vai ter que exercitar a sua coragem, né? Pode até ser o leão, né? Aí tem que ter muita coragem. Aqui nós estamos em Foz, pode cruzar com a onça ali no Parque Nacional, né? Mas eu, quando ouvi isso, foi onde eu tomei uma decisão, eu e minha esposa. A gente tinha um sonho de construir nossa casa dentro de um condomínio. E a gente tinha nossa casa, estava com a vida bem certinha, bem estabilizada, bem tranquilinha. Daí a gente falou, vamos se incomodar um pouco, vamos agitar a vida? Vamos. Precisou de um ato de coragem. Eu vendi minha casa, fui morar com meu sogro e minha sogra, que me receberam muito bem. E de lá para cá vão dar quase 2 anos. Foi um desafio atrás do outro. Todos os meses tem seus desafios. Mas se eu não tivesse dado um passo de coragem lá atrás, eu ainda ia estar no mesmo lugar. Então, o que você falou é isso. Precisa dar um passo. E esse passo, só você que está ouvindo aí, só você pode dar. Ninguém vai dar por você. Alguns passos, pode ser que alguém te dê um empurrãozinho. Mas vai ter passos que é só você, o ser humaninho aí que está ouvindo, que vai conseguir dar. E quem sabe, se você está na mesma situação que eu, pedindo para Deus coragem, pense que Deus vai colocar você numa situação para você ter a coragem. Foi o que aconteceu comigo tendo que pedir a conta do banco. Falei, poxa, mas eu vou abrir mão disso. E para empreender, teve que ter muita coragem. E aí eu lembrei da palavra de Deus. Eu te pedi coragem, está aqui, então agora cabe a mim. Então eu fiz a minha parte e estou aqui empreendendo, feliz da vida. Ele te apresentou o teu leão, né? É isso aí, exatamente. Complementando o que você falou, eu vejo a vida também de uma maneira assim, dividida entre processo e milagre. Muitas vezes a gente está numa situação onde a gente espera que Deus faça um milagre na nossa vida, mas o que a gente precisa, na verdade, é o processo. Eu acho que Exatamente. Deus ele é muito grandioso para fazer coisas que o homem deveria fazer. Então, a gente que tem um objetivo, a gente que tem um sonho, a gente precisa lutar, correr atrás. Esse é o processo.
O milagre acontece todos os dias quando a gente acorda, a gente desperta, a gente tem saúde, a gente consegue se locomover sozinho, a gente consegue enxergar, a gente tem uma infinidade de milagres que acontecem na nossa vida diariamente e Deus nos dá essa força que a gente precisa. O que a gente precisa exercitar é a ação, é este processo, essa iniciativa, essa busca pelo conhecimento, né, para chegar a um nível de conhecimento que seja suficiente para que a gente tenha um desenvolvimento financeiro, para a gente tenha um bom relacionamento familiar, para que a gente consiga amadurecer a partir de um autoconhecimento, entendendo que eu preciso entender sobre finanças, eu preciso entender sobre relacionamento, eu preciso entender de muitas coisas que eu não entendo, né, Rafa? É verdade. Concordo, concordo. Rafa, estamos chegando aqui já no finalzinho. Eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer de coração. Sei que você é um homem muito ocupado. Foi um prazer enorme ter uma pessoa como você que esclareceu muitas dúvidas, deixa aquela vontade de a gente conversar mais para aprender mais. Eu sou curioso, eu adoro aprender, eu adoro estar próximo de pessoas como você, pessoas que têm um conhecimento e compartilham, né? Uma pessoa que eu conheço você profissionalmente, sei da seriedade, sei do seu perfil. Não estou falando isso porque a gente está conversando aqui, diria isso infinitas vezes aí, para Não. quem tiver ouvido para ouvir, né? Muito obrigado mesmo por você ter aceito o convite. Foi uma honra. Eu só queria te fazer uma perguntinha antes de a gente fechar, Claro. que normalmente eu faço para a gente findar o nosso trabalho aqui, porque esse canal ele é voltado para empreendedorismo e uma pegada motivacional, porque se você não estiver motivado, você não consegue empreender diante de tantos obstáculos que a gente tem. Você, na sua opinião, qual que é o verdadeiro sucesso na vida de um profissional, de um homem? E depois a segunda pergunta, que é complemento dessa, se você já alcançou esse sucesso. Boa pergunta. Eu vou responder a segunda, que eu acho que sim, mas que eu continuo buscando construir isso. E aí, voltando para a primeira, o que eu acho que é você deixar um legado. Eu acho que o sucesso é você deixar um legado. A vida, como você citou, ela é um milagre. Deus já te deu. Todo dia quem acorda aqui, o milagre você já tem. É a vida. Não existe algo mais valioso para qualquer ser humano do que a vida, na minha opinião. Até porque um ser humano muito rico, que tenha muito dinheiro, se fosse necessário para continuar vivo, ele daria tudo, eu penso eu. Então a vida é o que nós temos de mais valioso. Agora, deixar um legado é algo brilhante, porque a gente se ama, individualmente falando, gosta de si mesmo, tem o que nos motiva, mas a gente está cercado de pessoas. Né? Eu, a minha esposa, a minha família, meus irmãos, meus pais. E eu não tenho dúvida que todo ser humano, ele trabalha, ele se esforça, ele se dedica, porque ele quer deixar algo para alguém. E eu não estou falando de uma herança financeira, mas eu vejo quando a gente viaja, eu e minha esposa, a gente gosta muito de viajar. Quando você está num lugar maravilhoso, vem aquele sentimento, nossa, como eu gostaria que o meu sogro, que a minha mãe, que o meu irmão estivesse aqui vivendo isso. Sabe por quê? Porque a gente se preocupa com essas pessoas. E o legado é isso, é você conseguir deixar uma herança. Tem aquela frase, vamos dizer, antiga, né? Eu não deixei dinheiro para o meu filho, mas o que eu deixei mais importante é a educação, né? Eu não discordo, eu concordo, e eu acho que essa é uma ambição minha, pessoal, poder deixar um legado. O meu irmão, ele tem uma frase que eu nunca esqueço, que ele fala,
ele diz assim: valorize as pessoas que vão chorar no seu velório, porque essas pessoas te amam de verdade. Não vai ser todo mundo que vai chorar no teu velório. Vai ter aquele que vai passar e vai falar: oh, morreu, fulano, puxa, esse cara era legal, tá, vai embora. Mas vai ter aquele que vai chorar, né? Então, para essas pessoas que vão chorar, é por elas que eu acordo, é por elas que eu me dedico, é por essas pessoas que, por todas, mas por essas em especial, que eu acho que a gente tem que trabalhar para deixar um legado. Um legado que motive essas pessoas, que traga orgulho para aqueles que são filhos, para os seus pais, para quem é casado, para o seu esposo, para sua esposa, para os seus filhos. Porque o filho, eu ainda não tenho, mas eu sou filho, né, do meu pai e da minha mãe, mas o filho, ele tem o pai e a mãe como os super-heróis. Então, se você que é pai e mãe, deixe um legado para o seu filho, para sua filha. Se dedique para deixar um legado, para que ele realmente tenha vocês e que vocês sejam, porque que vocês sejam um exemplo de bom cidadão, de pessoas que tenham ambição, que sabem curtir a vida, que sejam do bem. Acho que esse é o que me motiva. Que bom, Rafa, fico feliz. Rafa, você deu uma aula hoje aqui pra gente, embora com um tempo bem pequeno, como eu tinha falado. Poucos temas, de uma abrangência enorme, né? O teu Legal, legal. conhecimento é muito vasto também, então acaba que teria assunto para dias consecutivos aí. Você deu uma aula para a gente aí, essa responsabilidade social que eu falei, dessa seriedade, esse profissionalismo, esse entendimento que você tem sobre finanças. E eu queria que você deixasse aí o teu contato, ou arroba, como que as pessoas te encontram, no caso de desejar investir na SVN, ter Legal. uma consultoria sua, né? Eu não sei Acho se eu. que Legal. Eu não sei se eu posso falar aqui. Dá para anotar meu telefone, mas é porque se eu falar meu sobrenome, eles estão mortos, né? Mas se vocês quiserem me procurar no Instagram, no Facebook, né? Rafael Schallenberger. É um palavrão, né? Significa o eco da montanha em alemão. Eu trabalho, só não vou falar 24 horas por dia, porque eu durmo também, né? Mas a gente, o que me move é isso, é as pessoas poder contribuir. Qualquer pessoa pode. Estou seguindo aí teu canal no Instagram, também dá para as pessoas me procurar por ali. E eu estou à disposição para quem tem essa curiosidade e quer aprimorar esse conhecimento, pode contar comigo que eu estou aí para. Esse é o meu propósito também. É isso aí que me move.